Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Natália e esse é o meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o que pode reprovar na inspeção de saúde dos concursos militares. Então, se esse é um tema do seu interesse, eu peço para que você se inscreva no canal, para que você deixe o seu like e também nos comentários sugestão de conteúdo que é interessante para você. Lembrando que na segunda-feira eu postei um vídeo falando sobre os exames médicos solicitados nos concursos e hoje vou falar mais sobre as doenças que podem eliminar. Além disso, na sexta-feira vamos tirar dúvidas, né? Que a gente pode resolver aqui, que não precisa procurar um especialista para resolver. Demais perguntas e dúvidas que eu não for capaz de responder, eu recomendo sim que você procure por um especialista da área para que ele possa ser bem claro e, enfim, né, saber se a sua causa de dúvida realmente é o impeditivo ou não. Dito isso, peço que você se inscreva aqui e que nos siga lá no Instagram, que é o @falando de militarismo. Bora pro vídeo de hoje que tem muita coisa pra gente conversar. Vamos começar então com o anexo 2, as IGISC 67, né? Que é a relação das doenças que motivam a isenção definitiva dos conscritos para o serviço militar nas Forças Armadas. Inicialmente, as doenças infectuosas e parasitárias, como tuberculose em geral, sífilis rebelde ao tratamento e com lesões graves ou resultando deficiência funcional grave e persistente ou ainda deformidade grave e aparente. Linfogranuloma e granuloma venéreo rebelde ao tratamento e com lesões viscerais ou outras complicações graves e persistentes. Amebíase rebelde ao tratamento e com lesões viscerais ou outras complicações graves e persistentes. Lepra. Bolba com lesões terciárias persistentes ou cicatrizes viciosas. Tracoma. Malária rebelde ao tratamento e com lesões viscerais ou outras complicações graves e persistentes. Leishmaniose visceral, cutânea e mucocutânea, rebeldes ao tratamento ou após cujo tratamento hajam resultado lesões viscerais, deformidades graves ou deficiência funcional grave e persistente. Doença de Chagas. Esquisitossomíase intestinal rebelde ao tratamento, com lesões viscerais ou outras complicações graves e persistentes. Quisto hidático acompanhado de complicações graves, incuráveis ou persistentes. Filariose. Micoses graves que, após tratamento, hajam determinado forte deformidade aparente ou deficiência funcional grave. Sarcoidose que, após tratamento, haja determinado forte deformidade aparente ou deficiência funcional grave. Outras doenças infectuosas e parasitárias persistentes e incuráveis. Neoplasmas. Neoplasma maligno, qualquer que seja o tipo ou a localização, e neoplasma benigno, dependendo de sua localização e perturbação funcional decorrente. Doenças alérgicas dos órgãos endócrinos, do metabolismo e da nutrição. Asma brônquica rebelde ao tratamento. Eczema crônico generalizado. Hirotoxicoses com ou sem bócio. Mixodema e cretinismo. Diabetes mellitus. Tetânia persistente ou recidivante. Acromegalia. Gigantismo. Doença de Edson. Síndrome endócrino-genitais. Disfunção pluriglandular. Subnutrição não especificada, ou seja, desnutrição. Obesidade não especificada como origem endócrina. Outras perturbações ou doenças alérgicas dos órgãos endócrinos, do metabolismo e da nutrição, persistentes ou incuráveis. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos. Anemia perniciosa e anemias hemolíticas.
anemia aplástica idiopática, hemofilia, púrpura e outros estados hemorrágicos, outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos persistentes ou incuráveis, perturbações mentais, psiconeurose e modificações de personalidade, perturbações esquizofrênicas, psicose maníaco-depressiva, paranoia e estados paranoides, psicose alcoólica, personalidade psicopática, incluindo desvios sexuais, personalidade imatura, ou seja, retardamento efetivo, alcoolismo, morfinismo, cocainismo e outras toxicomanias, oligofrenia, outras psicoses, psiconeuroses e perturbações do caráter, do comportamento e das inteligências, doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos, esclerose em placas, paralisia agitante ou doença de Parkinson, epilepsias e disritmias cerebrais, atrofia muscular progressiva, esclerose lateral amiotrófica, seringomielia, hematomielia, doença de Friedreich, doença de Recklinghausen, não sei pronunciar direito, paralisia facial, nevralgias, polineurites e polirradiculite, acarretando perturbações funcionais ou deformidades graves e persistentes, monoplegias, paraplegias e paralisias em geral, incuráveis, provocando perturbações funcionais graves, perturbações da marcha, perturbações da motilidade, quando incuráveis, persistentes e incompatíveis com as funções militares, perturbações da palavra, da escrita e da mímica, quando persistentes e incompatíveis com as funções militares, outras perturbações nervosas, ainda não bem definidas ou não especificada em outros itens, quando incuráveis, persistentes ou incompatíveis com as funções militares. Órgãos da visão: irite, ceratite, coroidite, que compromete a função visual, degeneração do corpo vítreo, oftalmomalácia, uveites anteriores e posteriores, agudas ou crônicas, cuja acuidade seja inferior aos índices previstos, inflamação do nervo óptico e da retina, inflamação das glândulas e condutos lacrimais, outras doenças inflamatórias dos órgãos da visão, quando acarretam diminuição da acuidade visual abaixo dos índices previstos, motiva a isenção definitiva, a acuidade visual inferior aos índices abaixo, tomados com ou sem correção. Visão inferior a 1/10, quando o outro olho for igual a 1. Visão inferior a 1/8, quando o outro olho for igual a 2/3. Visão inferior a 1/6 em um olho e a 1/2 em outro olho. Visão inferior a 1/6 em um olho e a 1/2 no outro olho. Visão inferior a 1/4 em um olho e a 1/3 no outro olho. Perda de visão em um olho. Úlcera da córnea, opacidade da córnea, estrabismo acentuado, catarata, glaucoma, cegueira, especificar o olho e se é total. Miopia, miopia com astigmatismo, miopia doença, hipermetropia, astigmatismo, hemeralopia, ambliopia, descromatopsia absoluta e acromatopsia, diminuição da acuidade visual de causa determinada, doenças do ouvido e da apófise mastoide, otite média crônica, otite média com mastoidite crônica, outras doenças inflamatórias do ouvido, dependendo das condições dos índices auditivos, labirintites com perturbações permanentes do equilíbrio, outras doenças do ouvido e apófise mastoide
incuráveis ou persistentes. Surdo-mudo, surdez em ambos os ouvidos, surdez completa de um ouvido e parcial de outro ouvido, surdez de um ouvido, deficiência auditiva de um ou ambos os ouvidos abaixo dos índices auditivos previstos, perda da orelha. Doenças do aparelho circulatório, doenças crônicas do coração devidas a reumatismo, doenças valvulares, doença do coração com comprometimento das coronárias, endocardite, miocardite e pericardite, bloqueio cardíaco, outras perturbações do ritmo cardíaco, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência ventricular esquerda, hipertensão, aneurismas dos grossos vasos e outros, varizes volumosas dos membros inferiores, hemorroidas volumosas, varicocele volumosa, varizes do estômago volumosas, outras doenças do aparelho circulatório incuráveis ou persistentes, doenças do aparelho respiratório, bronquite crônica, bronquite com efizema, faringite e nasofaringite crônicas, sinusite crônica, laringite crônica, rinite atrófica crônica acompanhada de ozena, paralisia parcial ou total das cordas vocais graves e persistentes, destruição parcial ou total da pirâmide nasal e do septo nasal, anosmia, pneumoconiose, colapso pulmonar, bronquiectasias, efizema pulmonar crônico, outras doenças do aparelho e vias respiratórias superiores incuráveis e persistentes, doenças do aparelho digestivo, estomatites crônicas, fístulas das glândulas salivares, lesões irreparáveis da língua com defeito da palavra articulada, deformidades congênitas ou adquiridas da boca, faringe e esôfago, acompanhadas de perturbações funcionais permanentes e que sejam incuráveis, úlceras do estômago e duodeno, alterações funcionais ou orgânicas do tubo digestivo, quando acompanhadas de acentuados distúrbios nutritivos e rebeldes ao tratamento. Hérnias da cavidade abdominal, eventrações e outras de localização não especificada. Doenças crônicas do estômago e intestino acarretando perturbações funcionais persistentes. Fístulas da parede abdominal, consequente de lesões viscerais ou intervenções cirúrgicas recidivantes. Fístulas anorretais. Cirrose do fígado, colelitíase, angiocolites, colecistite crônica e pancreatite crônica, doença dos órgãos genito-urinários, nefrite ou nefrose com edema, nefrite crônica, nefrite não especificada como aguda ou crônica, hidronefrose, outras doenças do rim e uréter, hiperplasia da próstata, outras doenças dos órgãos genito-urinários, acarretando perturbações funcionais graves de difícil recuperação, hipospadia, anorquidia, doenças da pele e do tecido celular, eczema crônico, dermatites e dermatoses crônicas, quando extensas e incuráveis, pênfigo, dermatite herpetiforme, eritemia nodoso, rosácea, lúpus erimatoso, psoríase e perturbações similares, calos e calosidades e produções córneas volumosas, dependendo da região compreendida, do grau e da extensão da hiperplasia da camada córnea, afecções hipertróficas e atróficas da pele,
cicatrizes extensas e viciosas devidas à perda de substância e motivadas por causas externas ou consequentes de ulceração de qualquer natureza, quando acompanhadas de perturbações funcionais de algum membro ou órgão incompatíveis com as funções militares. Desidroses, quando reincidentes, acompanhadas de lesões que perturbam a marcha ou a utilização das mãos. Alopécia, acne hipertrófico e o rinofima, quando extensos e incuráveis. Úlceras crônicas da pele, outras doenças da pele e anexos. Vitiligo, nevos dependendo de localização e prejudicando a aparência. Doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção. Osteoartrites, espondiloartrose, artrite reumatoide, osteomelites e periostite crônicas, osteites deformante, outras doenças dos ossos, anquilose articular e pseudoartrose, outras doenças das articulações, joanete incompatível com a função militar, sinovite, bursite, tenossinovite, acarretando incompetência funcional permanente do membro. Outras doenças dos músculos, tendões e aponeuroses incompatíveis com as funções militares. Miastenias graves. Desvios da coluna vertebral que prejudiquem a postura militar. Pé valgos e varos. Pé torto. Outras deformidades dos ossos e articulações incompatíveis com as funções militares. Ausência do primeiro quirodátilo, o polegar. Perda de 2 dedos ou 2 falanges de 2 dedos. Perda de 3 dedos ou qualquer das mãos. Perda de 3 dedos de qualquer das mãos. Perda de membros em qualquer segmento, desde as articulações metacarpo ou metatarso-falangianas, perda das falanginhas ou falangetas dos 3 ou 4 dedos de qualquer das mãos, perda ou falta do grande artelho ou de uma de suas falanges, perda de mais de um dos podotátilos ou de seus segmentos respectivos, outras mutilações ou deformidades incompatíveis com o serviço militar. Vícios de conformação congênitos, espina bífida e meningocele. Outros vícios de conformação congênito do sistema nervoso e órgãos dos sentidos. Catarata congênita. Vícios congênitos do aparelho circulatório. Fissura da abóbada palatina e lábio leporino. Ectopia testicular. Rim policístico. Vícios congênitos dos órgãos genitais externos. Vícios de conformação congênito dos ossos e das articulações. Albinismo. Outros vícios de conformação acarretando diminuição funcional ou deformação permanente. Agora, tendo como parâmetro um outro documento que também rege, quais são as causas que podem ser incapacitantes para o exercício das funções militares, a gente vem para causas de incapacidade para a matrícula na Academia Militar das Agulhas Negras, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e no curso de formação de sargentos. Então, tudo isso que é englobado no anexo 2, a ZIGISC, que foi o que eu citei anteriormente, e altura inferior a 1,60 m e inferior a 1,57 m para candidatos até 16 anos de idade, desde que o exame radiológico de extremidade revele a possibilidade de crescimento. Peso desproporcional à altura, tomando-se por base a diferença de mais de 10 entre a altura e o peso para candidatos com altura inferior a 1,75 metros e de 15 para os candidatos de altura igual ou superior a 1,75 m. Essas diferenças, entretanto, por si só, não constituem elemento decisivo para os agentes médicos periciais, a qual as analisará
em relação ao biotipo e outros parâmetros do exame físico, tais como massa muscular, constituição óssea, perímetro torácico e etc. Pés planos espáticos e demais deformidades dos pés incompatíveis com o exercício das atividades militares. Reações sorológicas positivas para sífilis, doença de Chagas ou síndrome de imunodeficiência adquirida, sempre que afastadas as demais causas da positividade confirmem a existência daquelas doenças. Campos pleuropulmonares anormais, inclusive os que apresentarem vestígio de lesões graves anteriores. Acuidade visual menor que 0,3 ou 20/67 em ambos os olhos, sem correção, utilizando-se a escala de Slaney, desde que com a melhor correção possível, através de uso de lentes corretoras ou realização de cirurgias refrativas, não se atinja índice de visão igual a 20/30 em ambos os olhos, tolerando-se os seguintes índices: 20/50 em um olho, quando a visão do outro for igual a 20/20, 20/40 em um olho, quando a visão do outro for 20/22, e 20/33 em um olho, quando a visão do outro for superior a 20/25. A visão monocular com a melhor correção possível será sempre incapacitante. A cromatopsia e discrotopsia absolutas em quaisquer de suas variedades. Estrabismo com desvio superior a 10 graus. Audibilidade inferior a 35 decibéis ISO nas frequências de 250 a 6.000 em ambos os ouvidos, na impossibilidade de audiometria, não percepção da voz cochichada à distância de 5 metros em ambos os ouvidos. Desvio de septo, pólipos nasais e hipertrofia de cornetos quando provocarem diminuição sensível da permeabilidade nasal. Varizes acentuadas de membros inferiores. Tensão arterial sistólica superior a 140 e diastólica superior a 90, em caráter permanente. Possuir menos de 20 dentes naturais, computando-se neste número os sisos ainda inclusos quando revelados radiologicamente. Dentes cariados ou com lesões periapicais que comprometam a estética ou a função mastigatória. Possuir menos de 6 molares, opostos 2 a 2, tolerando-se dentes artificiais em raízes isentas de lesões periapicais, que assegurem mastigação perfeita. Ausência de qualquer dente da bateria labial, tolerando-se dentes artificiais que satisfaçam a estética. Periodontopatias. Cicatrizes que, por sua natureza e localização, possam, em face do uso de equipamento militar e do exercício das atividades militares, vir a motivar qualquer perturbação funcional ou ulcerar-se. Imperfeita mobilidade funcional das articulações e, bem assim, quaisquer vestígio anatômico e funcional de lesões ósseas ou articulares anteriores. Distúrbios da fala. Doenças contagiosas crônicas da pele. Taxa glicêmica anormal. Desvios de coluna configurando escoliose com ângulo de Cobb superior a 12 graus ou cifose com ângulo de Cobb superior a 40 graus, ou lordose com ângulo de Ferguson superior a 48 graus. Anomalia no comprimento dos membros inferiores com encurtamento em um dos membros maior que 15 milímetros. Surdo-mudo. E essas são as informações para o vídeo de hoje. Então, se foi um vídeo interessante para você, se te auxiliou de alguma forma, eu peço que você deixe o seu like. Se você tem alguma dúvida
que seja a nível que eu resolva, né? Lembrando que eu não tenho nenhum conhecimento da área de saúde, não faço medicina, não conheço enfermagem, enfim, eu não participo dessa área de conhecimento. Então, se for algo que eu possa responder, deixa nos comentários, porque na sexta-feira a gente vai tratar sobre essas dúvidas de vocês. Se for alguma coisa que eu não vou conseguir responder, porque precisa de um especialista para tal, leve este vídeo para este profissional. E aí você, né, pergunta: "Poxa, eu queria, né, participar deste concurso, mas eu tenho essa dúvida. Será que esse meu problema, essa minha doença, essa minha talvez dúvida, será que realmente pode me reprovar dentro desses critérios ou não? Isso não é um problema." É um profissional que vai poder te ajudar nesse sentido. Então é isso. Eu espero que tenha sido bom, espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigada por acompanhar o canal. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.